Hoje vamos conhecer os 8 erros mais comuns cometidos na abertura de uma farmácia. Se você pensa em abrir uma nova loja, esse vídeo é para você. Roda a vinheta. Olá, eu sou Viviane Massi, você está no canal da Farma Contábil. Estamos começando mais um episódio do Descomplica Farma. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora, ative as notificações e este episódio também está disponível nas principais plataformas de áudio. Hoje vamos conhecer os 8 erros mais comuns cometidos na abertura de uma farmácia. 8 erros, hein? É muita coisa. Então, se você está pensando em abrir uma nova loja, fica aqui com a gente até o fim. Vamos conversar com Adriano Chinetes, consultor em varejo farmacêutico e diretor da consultoria Gestão Farma. Adriano, bem-vindo de volta, não é a sua primeira vez aqui do canal. Prazer ter você de novo com a gente. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Viviane. Ó, tem um vídeo do Adriano aqui no canal que faz muito sucesso, eu gosto muito do conteúdo e o título é 5 indicadores que toda farmácia deve medir. O link já está aqui na descrição para você assistir depois que terminar esse conteúdo aqui. Inclusive, Adriano, essa coisa de indicador faz muito sucesso. Toda vez que a gente faz um conteúdo falando de indicador faz muito sucesso, porque indicador é um negócio muito importante, assim como os erros que você vai trazer aqui pra gente. Inicialmente, o Adriano listou 8 erros para explicar para a gente por que esses erros são cometidos e como você deve evitá-los. E o primeiro erro, Adriano, é não ter um plano de negócio, certo? Do qual a gente tem um vídeo também, né, falando um pouquinho disso ali, o pessoal procurar na internet e vai ver. Mas assim, Viviane, eu acho que o importante é o pessoal entender que existe, né, são duas situações. Quando a gente faz todo um planejamento para de repente estar abrindo uma loja e após a abertura não cometer alguns erros que a gente vai comentar aqui, que assim é o que a gente infelizmente mais encontra. A gente pega ali muito pessoal que já é do ramo, né, do varejo farma, ou algum investidor que está entrando que acha que é simplesmente estruturar e abrir. Não, abrir, agora eu vou vender e o negócio vai andar. Nem sempre é assim. E é aí que é o grande problema. Por quê? A hora que parece uma barreira na frente, um probleminha, o que que eu vou fazer? Infelizmente, na maioria das vezes, a tomada de decisão é muito, muito errada. Muito errada. Mas eu sempre parto do princípio assim, eu tenho que ter um plano de negócio? Eu tenho, mas eu preciso executar esse plano de negócio. E aí o executar, que a gente Entendi. fala, vão entrar algumas coisinhas aqui que a gente vai conversar. Primeira delas, por exemplo, aqui, que eu falo que a gente tem um plano de negócio, mas acaba lá não entrando com um mix correto de produto na abertura da loja. E aí isso muito acontece por quê, Viviane? A questão do Esse é o investimento. segundo erro, então. A gente já está falando do segundo. Isso. Porque Tá. assim, a questão do investimento, a gente percebe assim que tem muito também investidor ou dono de farmácia que quer abrir uma loja e quer economizar em algumas coisas que não deve. E o mix de produto é um deles. Então assim, eu vou trabalhar ali, vou começar com o mix essencial e aí de acordo com o que a gente vai precisando, a gente vai incrementando. Só que a gente não pode esquecer que às vezes se eu entro com um mix muito enxuto, eu não vou ter uma escala de venda inicial. E a partir do momento que eu atraio um público novo para dentro da loja, bate uma vez, duas vezes e eu não tenho aquele produto, automaticamente ele vai procurar concorrência, né? Então, se eu já fui duas vezes na Viviane, ela nunca tinha o produto, mesmo a loja sendo nova, aí eu não vou lá de novo porque ela nunca tem. E tem uma pesquisa, uma não, tem alguns estudos da Closap, que audita o setor, que já mostraram isso. Quem fala muito sobre isso é o Ivan Angel. Já entrevistei o Ivan sobre isso algumas vezes. O Ivan, nesses estudos, ele descobriu que quanto maior o número de SKUs, ou seja, de itens de uma farmácia, mais ela vai vender. É justamente isso que você está querendo dizer, né? Exatamente. Foi o que a gente comentou, né? Eu sei que existe algumas preocupações com relação ao investimento inicial, mas isso, tudo isso tem que estar muito bem alinhado lá no plano do negócio, que foi a primeira situação. Então, assim, eu tenho toda uma montagem de um plano de negócio. Só que se eu não executar duas, três tarefas dele, eu já vou ter um problema. Aí eu não começo com um mix muito enxuto ou com um mix muito reduzido. Eu vou ter outro problema. O terceiro problema aqui, não ter uma precificação correta. O que que é uma precificação correta, né? Basicamente falando, o que eu preciso ser competitivo, tenho que vender mais barato, vou ter uma margem de lucro infinitamente menor, mas eu preciso fazer.
E aí vem um outro problema, né? Porque muitos vêm como um negócio novo, às vezes começa a operação com um fluxo de caixa, um capital de giro muito apertado e quer tentar vender o mais caro possível. Então, eu também acabo espantando o consumidor da loja. Por quê? Porque para mim, que estou abrindo é novo, então eu quero tentar vender e ter o maior lucro possível. Mas para quem compra aquele remédio todo mês de uso recorrente, ele sabe o preço que está pagando. Então, eu estou indo numa loja nova. A Viviane abriu agora. Comprei uma vez, paguei mais caro. Comprei duas vezes, paguei mais caro. Tendência é não voltar mais lá. Então, quando a gente fala, não é só mix, não é só plano, não é só questão de entender o quanto precisa vender, mas a precificação é fundamental para que a gente consiga também dar uma escala de venda depois que a gente abriu a loja. Só voltando lá no plano de negócios, é no plano de negócios que a gente calcula o capital inicial da farmácia, o quanto a gente vai precisar para abrir aquela farmácia? Isso. Lá, só lembrando um pouquinho, né? Quando a gente fala no plano de negócio, é entender um pouquinho o mercado que a gente vai estar, a estrutura física que a gente precisa ter. O que que é uma estrutura física? Prateleira, móvel, computador, entender um pouco tudo isso, né? E entender efetivamente que trabalho de marketing eu vou fazer para conseguir alavancar ali, mostrar minha nova empresa para o mercado, ter os processos de trabalho definidos na área de venda, na área de compra, na área financeira. Então, assim, quando a gente fala um plano de negócio, tudo vai estar envolvido com relação ao investimento e à operação, que automaticamente a gente precisa executar de acordo com o que foi planejado. E dentro desse plano de negócio, Viviane, está aqui um pouquinho do que nós estamos falando, planejamento de mix. Só que não adianta eu planejar uma situação e na hora de executar querer mudar no meio do caminho. Vai dar problema, né? Claro que, Adriano, pode ter um reajuste do planejamento? Pode, desde que seja coerente. E não simplesmente para tentar economizar em uma ou outra situação, que infelizmente é o que muito acontece. Ah, tá lá no meu plano de negócio que eu tenho que ter uma precificação junto com o mix adequado. Ah, mas eu vejo que grande parte do que eu estou vendendo aqui não está me dando lucro. Aí eu não vou dar tanto desconto. Vai ter problema, está fugindo do plano de negócio também, né? Então, não adianta ter o plano de negócio. O erro de não ter um mix adequado vai ter problema. O erro de não precificar de forma adequada vai ter problema. O quarto aqui, que é a questão de um planejamento de venda. Não adianta eu ter um plano de negócio, eu abrir a loja e não entender o mínimo que eu preciso vender para cobrir a minha operação, né? Então, assim, eu posso ter uma ideia, mas eu tenho Você que está ter uma falando de ideia. meta? Esse Praticamente planejamento de sim. vendas é estabelecer metas. Isso, praticamente sim. É que assim, quando a gente fala de planejamento de venda, eu evito um pouco de falar de meta quando a loja é nova, Viviane, porque a gente precisa entender que o planejamento, a gente está falando de um planejamento onde vai me gerar um recurso para pagar a operação inicial. E se tiver junto com a operação inicial ainda algum investimento que está parcelado, eu tenho que ter esse planejamento não só voltado para quanto eu vou vender, mas para quanto eu posso dar de desconto de forma adequada, qual o mínimo de porcentagem ou de lucro em reais absoluto eu vou precisar ter. Caso eu não consiga bater determinado valor do planejamento de venda, onde que eu posso gerar recurso para que eu consiga cobrir a operação inicial da loja ali? Porque normalmente uma loja nova, ali, com raras exceções, pelo menos por uns 6, 7 meses, pelo menos, ela não vai gerar recurso suficiente para cobrir a despesa operacional. Então, esse algo que vai faltar mês a mês precisa estar no nosso planejamento, né? Precisa estar bem ajustado isso. Está lá no plano de negócios, tá, mas se a gente não seguir, é mais um erro que a gente vai enfrentar. Senão a gente vai Mas você está ter aquele cenário falando. assim. Tem muita gente que fala assim para mim: nossa, Adriano, mas eu Ah, planejei tudo certinho e não está dando nada certo. Não é que não está dando nada certo, ele está fugindo do planejamento. Entendeu? mas o que você está falando é capital de giro, que a gente fala que você precisa ter um recurso para passar, sei lá, os primeiros meses da farmácia e Isso. ter dinheiro para pagar as contas até que o negócio comece a girar, né? Até que a roda comece a girar de fato. Por que planejamento e não meta? Quando a gente fala meta, a gente fala assim: ah, minha meta é vender 100 mil. Quando a gente fala planejamento, é justamente isso que você falou, Viviane, é mais ou menos assim. Bom, se eu sei que a minha operação vai ser 50 mil, eu tenho mais um financiamento de 10, eu tenho 60. Se a minha previsão de planejamento mínimo é bater 100 mil de venda e vai me dar uma margem bruta de lucro de 40,
vai me faltar 20. Se isso acontecer em 6 meses, eu tenho que ter um capital de 120 mil disponível para bancar a operação. É regra. Porque se eu não tiver esse capital Entendi. disponível, eu vou começar a pecar no preço, eu vou começar a pecar na compra, querer reduzir minha compra para sobrar um pouco de dinheiro, eu vou começar a querer alavancar recurso financeiro adiantando um cartão, ou fazendo empréstimo e pagando juro, vou começar a alongar prazo de pagamento de fornecedor e jogar um problema sério lá para frente. Por quê? Porque não planejou de forma correta. A gente está falando de mix, né, que a gente falou, que é tudo uma coisa, fala assim, é tudo um quebra-cabeça, né? Tá bem ligado. Isso é pegar todas essas pecinhas e montar para a imagem ficar bonitinha. Então a gente falou ali, né? Não seguir o plano de negócio, precisa seguir. A questão aqui de planejamento de mix. Eu tenho que ter um mix alinhado para surtir efeito na minha precificação. Não adianta eu também ter um baita desconto se eu não tenho um mix de produto adequado. Toda hora vai bater cliente lá, eu não vou conseguir vender. Não adianta eu ter um mix adequado, uma precificação adequada, se eu não tenho um planejamento do que precisa ser feito, principalmente no início, ali nos primeiros 6 meses. E paralelo a isso, Viane, por incrível que pareça, eu tenho que ter um processo de premiação bem alinhado com os meus vendedores. Por quê? Isso é um outro problema sério que a gente encontra muito com quem está abrindo uma loja nova. Porque o que eu mais escuto é assim, Adriano, cara, eu não tô ainda gerando recurso para pagar minhas contas, como que você quer que eu pague uma premiação para o funcionário? Só que o que a gente precisa entender é que o setor de vendas, a área de vendas de qualquer empresa, ela vive de venda e vive de um recurso de premiação. Em 90% das situações são assim. Então, qual que é o erro maior? Eu quero dar uma escala de venda, eu quero que o meu vendedor venda o que eu quero, o que é mais lucrativo, mas eu não quero dar nenhum agradinho para ele, não quero por quê? Ah, porque ainda não gera um recurso diferente. Mas uma coisa não tem nada a ver com outra. E essa premiação que eu tenho que planejar para dar no início, mesmo eu não estando no ponto de equilíbrio, tem que estar lá no meu plano de negócio. Eu tenho que entender, mesmo se eu não atingir ali o mínimo de venda que eu preciso para fechar no ponto de equilíbrio, eu tenho que entender que eu tenho que premiar minha equipe. Senão a gente vai cair numa situação, né? Eu peguei alguns dias atrás, uma loja nova que ela está vendendo ali em torno de 140 mil e o ponto de equilíbrio dela é 200. Fora esse problema, você pega a representatividade hoje, que a gente sabe que gera um pouco mais de lucro para a farmácia, que é a linha de genérico similar, representando somente 6% da venda da loja. Quer dizer, não é nada. Se a gente pegar uma loja hoje que, é, sei lá, trabalha muito, muito mal uma venda de genérico similar, você pega uma representação próxima de 20%. Então, uma loja nova, com 6% de representatividade, em duas classificações de produto que gera mais lucro para nós, vai corroer o resultado dela. E por que que isso aconteceu, né, nesse caso especificamente? Porque o proprietário, o gestor, falou que não vai pagar premiação nenhuma enquanto ele não estiver dando lucro. É um tiro no pé. Não adianta eu querer E exigir um negócio. Adriano, deixa eu colocar uma coisa interessante que complementa o que você está falando, porque a premiação, na comparação com a comissão, a premiação ela tem algumas isenções, quer dizer, você não paga todos os impostos quando você usa a premiação, né? A premiação ela tem isenção tributária de alguns impostos que eu não vou saber dizer aqui, mas o que eu sei é que quando a farmácia paga premiação no lugar de comissão, ela tem economia tributária. Inclusive, tem vídeo sobre isso aqui no canal. O Bruno Moura mesmo já falou várias vezes sobre isso. E tem um que eu quero recomendar, que é o da Bruna Nunes. Eu coloquei o link na descrição para você assistir depois. A Bruna explica como ter economia tributária com premiação e dá exemplos de como a farmácia pode criar uma metodologia de premiação para os seus colaboradores. Acho que vai complementar muito o que você está falando. Isso, com certeza. O que a gente precisa entender, e até pela escassez que a gente tem de mão de obra hoje, daquele vendedor que a gente brinca, né? Sabe aquele vendedor que gosta, né, de trabalhar no balcão da farmácia? A gente sabe que esse pessoal é movido à premiação. De repente é movido a uma comissão, a um algo diferente. E não adianta eu querer trazer uma falta de planejamento meu inicial e de repente chegar para a equipe e falar, não, eu não vou te pagar nada. Meu, o cara não vai vender, não adianta. E na primeira oportunidade ele vai trabalhar em outro lugar. É assim que funciona. Seja no varejo farma, no varejo alimentício, no varejo roupa e calçado, vai acontecer isso. Mas por quê? Porque não se tem um planejamento de premiação adequado, mesmo não chegando ali num ponto de equilíbrio, né?
É aquela questão de pensar só financeiramente e não comercialmente. Tem situações do nosso negócio que a gente não gostaria de pagar, mas comercialmente é extremamente relevante, por quê? Porque isso vai alavancar a nossa venda. Então a gente precisa fazer. Mesmo não querendo, a gente precisa fazer. Maravilha. E aí a gente tem um sexto erro, que é não usar os recursos necessários do sistema. Explica pra gente que erro Exatamente. seria esse. O que é isso, Viane? Isso sendo um investidor que conhece o ramo ou não. Quando a gente começa um trabalho novo e a gente encontra muito isso, a gente percebe que o negócio já começa um pouquinho mais bagunçado, né? Mesmo, na maioria das vezes, abrindo uma loja, quem já tem outra farmácia, que fica naquele sentido assim, não, eu estou começando, depois eu ajusto. Só que esse depois eu ajusto gera muita perda de resultado. Ou aquela pessoa que ainda não entende no nosso ramo acaba não entendendo o quão é importante usar o sistema no sentido, né, da gente ter um cadastro de cliente feito de forma correta no sistema desde a primeira venda, tá? Então eu tenho que começar, se eu estou abrindo um negócio novo, eu quero trazer um público para dentro e eu quero manter um contato com esse público. Então, se a Viviane está comprando comigo hoje e ela compra um produto de uso recorrente, obrigatoriamente eu tenho que cadastrar a Viviane e o tratamento que ela faz. Começar a usar esse recurso, todo o sistema entrega esse recurso para nós. E 90% das farmácias que começam, velho, passa longe disso, né? E se cadastra, cadastra muito mal e se cadastrar somente algumas informações da pessoa física. Então, assim, cadastro de cliente é importante. Cadastro, classe ou grupo ou sessões, separando o que é estratégico, o que não é. Por quê? Para a gente entender onde a gente vai precificar de forma mais competitiva ou não, né? A gente pega aí cenários onde a farmácia é nova, e a gente vai lá entender, tentar entender um pouquinho onde está dando desconto. Simplesmente a farmácia tem uma classificação que chama genérico. Não tem separado o que é estratégico, o que não é, o que é uso contínuo, anticoncepcional. Então, assim, fica difícil a gente tomar decisão. Por quê? Não começou de forma correta usando o que o sistema pode nos entregar. Então, assim, cadastro de cliente, a questão de cadastro de grupo, a questão de usar o sistema na compra, né? A gente pega a maioria das farmácias, né, principalmente de pequeno, médio porte, os 5, 6, 7 primeiros meses comprando por falteiro, achando que está acertando. Não, eu estou comprando o que precisa. Não, você tem que usar o sistema, é o recurso do sistema que faz. Ah, não, mas eu tenho feeling para fazer isso. Não tem feeling, vai errar muito. Uma farmácia hoje, por menor que ela venda, ela vai vender ali 3, 4 mil itens. É humanamente impossível você acertar na compra uma quantidade de itens desse. Então, o recurso do sistema está lá, acaba não usando, né? A questão de ter um ajuste de estoque correto. A farmácia começa com o estoque bonitinho, contadinho, depois de um mês e meio o estoque está bagunçado. Por quê? Porque não faz um processo de fechamento de venda correto, não faz um processo de entrada de mercadoria correto, não usa o sistema de forma correta. E para finalizar, o financeiro. Vai naquele bolo pagando tudo que está pagando, não coloca a informação correta no sistema, não coloca o recurso de entrada financeira no sistema, e aí a gente tenta entender assim, tá, você vendeu X, mas o quanto você recebeu, quanto você pagou de despesa, quanto você pagou de fornecedor. Ah, eu comecei agora, faz só 2 meses, eu estou me ajustando ainda. Não, tem que começar desde o primeiro dia. São informações essenciais que a gente precisa usar do sistema e está lá de uma forma simples, que precisa, isso precisa ser regra para o negócio, quando se abre uma farmácia ou qualquer empresa. E a gente vê muita situação de não usar o sistema, dando a desculpa de que a correria do dia a dia não deixa. A gente escuta muito isso. Eu acho que escuta, mas eu acho, Adriano, que ainda tem uma cultura muito frágil de interpretação de dados. Eu acho que o empresário, a empresária, eles ainda não entenderam que é necessário estar o tempo todo olhando para os dados, que você chama de indicadores, que a gente tem ali em mãos. Porque se a gente não olha para esses indicadores, a gente toma a decisão errada. A gente segue por caminhos errados. É igual você andar numa estrada sem acender o farol do carro. Você não sabe para onde você está indo, né? E aí tem um outro que eu acho que vai ao encontro do que você está falando, que é não ter um planejamento de caixa
pós-abertura. Isso. Porque assim, o que que a gente precisa entender? Eu concordo quando você fala que, de repente, ali o varejo farma é um pouquinho cru em entender algumas informações. Só que antes de entender, a gente precisa ter a informação. O problema é que a gente não está tendo a informação na maioria das vezes. Então, se pelo menos eu tenho a informação e depois treino ele para ele interpretar de forma correta, maravilha. Só que nós estamos ainda num passinho atrás. A gente pega muita farmácia que tem uma boa perspectiva de venda, ela é promissora, mas a gente começa a entender que a gente não consegue saber o caminho que a gente vai seguir, porque ela está ali 3, 4, 5 meses na operação e não tem as informações básicas, por incrível que pareça. Então, não é nem interpretar nesse momento, é ter as informações organizadas. Isso é importante no Entendi. início. E não adianta assim, não, Adriano, não deu tempo, na correria não dá, mas começou um funcionário comigo e depois parou. Quem é dono do negócio tem que se sacrificar e tem que fazer. Tem que fazer o negócio acontecer, acabou. Senão, daqui a pouquinho, a conta chega. E, infelizmente, na maioria das vezes, chega e a gente não consegue pagar, tá? E a questão que você comentou, né, de ter um planejamento de caixa pós-abertura, é essa situação. Se a gente tem ali um planejamento do que está acontecendo financeiramente, eu entendo que vendendo o que eu estou vendendo, eu estou fechando R$ 5.000 a minha operação negativa, e se isso acontecer pelos próximos 10 meses, eu sei que vou ter que desembolsar a minha operação pelo menos 50 mil. Então, se eu não tenho esse recurso hoje, eu vou tentar uma maneira de conseguir esse recurso, nem que seja um empréstimo, um investidor, alguma coisa assim. Só que aí entra o problema que eu acabei de falar. A, a operação fecha negativa e a gente não tem a informação financeira, e a gente fica assim. Nossa, eu já coloquei tanto, sumiu o dinheiro, não sei para onde foi. Nossa, mas o mês passado eu coloquei 10 mil, já acabou. Nossa, o mês passado eu estava com 10 negativo, agora eu estou com 20 negativo. Por quê? Porque a gente não tem esse planejamento com a informação correta que vem do sistema para a gente começar a usá-lo ali de forma bem alinhadinha, bem correta. Entendeu? Então, assim, a gente começa a pegar isso aqui, Viviane, a gente começa a ver que é uma sucessão de erros, né? E tudo essas 8 situações que a gente comentou aqui, que o último aqui, né, não ter um nível de estoque bem alinhadinho, que reflete muito que é uma consequência de tudo que a gente falou. Porque tudo que a gente falou aqui começa a gerar uma falta de recurso financeiro. A hora que gera a falta de recurso financeiro, é regra no varejo farma. Eu paro de comprar para tentar ver dinheiro. A grande maioria trabalha dessa forma. E aí, a hora que eu começo a comprar um pouquinho menos, eu começo a diminuir meu nível de estoque, eu não percebo, porque eu não controlo meu nível de estoque. E aí eu começo a ter um outro problema, porque quando eu seguro um pouquinho a minha compra para tentar resolver um problema financeiro que não tem nada a ver com a compra e começa a diminuir meu estoque, o que começa a diminuir primeiro é curva A e B, que é o que mais vendo. Aí eu começo a ter ruptura e eu paro de vender. Aí eu comecei a ter um outro problema e eu vou ter que administrar outro problema. Então, assim, essas 8 situações, desde a primeira, né, até a oitava, se não tiverem como um quebra-cabeça bem encaixadinho, bem bonitinho, infelizmente a chance da farmácia nova que abriu, ou se de repente ela reformou, teve uma escala de venda, se isso aqui não tiver bem encaixado, a chance dela não permanecer no mercado é muito grande. Ou ela até permanece sofrendo, né? Aquele o gestor ou o proprietário acordando de manhã e tendo que ir lá para a loja só para resolver problema, pagar conta, ter que trabalhar fornecedor, pedir liberação, falar que amanhã eu te pago, tal, e isso acaba virando sofrimento. Mas por quê? Não porque o mercado é ruim, não porque o negócio é ruim, não porque o concorrente é mais ou menos, ou porque meu funcionário me atende ou não. É porque eu não estou seguindo um plano de negócio que eu deveria ter seguido. Maravilha. E eu vou acrescentar mais um erro aqui, vou tomar a liberdade de acrescentar mais um erro a esse conteúdo do Adriano, brilhante, que é o erro de não ter um planejamento tributário. Eu fiz um conteúdo muito bacana com a Lívia Moraes, consultora, e ela explica nesse vídeo, Adriano, sobre como o planejamento tributário impacta positivamente no caixa da farmácia. Eu já coloquei o link aqui na descrição do vídeo para você assistir também depois. Bom, Adriano, passamos pelos 8 erros. Nosso tempo acabou aqui. Quero agradecer Rápido, muito a né? sua Muito pouco tempo. participação. Nós temos que fazer Pouco, né? um negocinho Tem que desse fazer aqui, uma assim, uma live. horinha mais ou menos, aí fica bom. Acho que tem que fazer. Vamos fazer uma live, que aí a gente entra e aí a gente na live a gente conversa, a gente tem mais tempo, pelo menos uma hora aí para a gente
para a gente se aprofundar. Tô para te dizer que cada erro desse aqui que você falou dá um programa. A gente consegue fazer um programa só sobre plano de negócio, um programa só sobre planejamento de mix. Quem sabe você não volta depois no canal outras vezes para a gente fazer um erro de cada vez. Obrigada, tá, Adriano? Sempre à disposição, precisando só me chamar. Obrigada. Conta pra gente nos comentários o que você achou. Se você comete algum erro desse aqui que o Adriano mencionou, coloca nos comentários, ou se você faz alguma outra coisa, manda também sua dúvida pra gente. Deixa o seu like, compartilha esse conteúdo e muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo. Tchau, tchau.